Olá, pai estoico, mãe estoica, pais atípicos. Em determinada conversa com um amigo meu, um colega de trabalho, ele me perguntou qual o motivo de colocar no seu status do WhatsApp Mindset Ultra Robusto. Eu expliquei para ele. Eu li o livro da Carol Dweck. Foi ela quem desenvolveu duas teorias sobre o mindset. Mindset é mentalidade. Mindset fixo, primeira teoria. Uma única teoria com dois tipos de mindset. Mindset fixo e mindset de crescimento. Qual a diferença entre os dois mindsets? Qual a diferença entre essas duas mentalidades? No fixo, nós temos aquele grupo de pessoas que tem uma dificuldade ou talvez uma rigidez diante de adversidades da vida. No outro grupo, nós temos o mindset de crescimento, nós temos o grupo de pessoas que conseguem superar todo e qualquer tipo de obstáculo, independentemente das circunstâncias que a vida te apresenta. E falando isso para ele, eu disse que isso é muito importante para minha família atípica, porque dentro, além do estudo do estoicismo, uma mentalidade blindada é essencial para o desenvolvimento da sua família. Foi isso que eu disse para ele. Daí eu resolvi adotar esse status no meu WhatsApp. Mentalidade ou mindset ultra robusto. Então, associando a minha vida, o meu caráter, o meu jeito de ser, de lidar com as adversidades, com aquilo que eu não posso controlar, mas com aquilo que eu posso focar as minhas energias, ações e pensamentos, por exemplo, oferecer o melhor para minha esposa, oferecer o melhor para os meus filhos, eu resolvi adotar um mindset ultra robusto. Isso, na verdade, é claro, isso não dependia só da circunstância da minha família. Eu já tinha esse mindset desde criança, mas eu aprendi a desenvolvê-lo ainda mais depois das circunstâncias que Deus colocou na minha vida. Mas por que isso é importante falar de mindset? Um dos grandes desafios dos pais quando recebem um diagnóstico de seu filho, seja ele autista, seja ele com síndrome de Down, seja ele com qualquer outro tipo de diagnóstico, doença ou condição genética ou condição neurológica, é saber lidar com esse desafio. É ter uma mentalidade forte, construir uma mentalidade blindada. Isso é um desafio tão grande porque eu sei que cada pai, cada mãe lida com esse tipo de situação de uma forma diferente e a gente precisa aprender a respeitar isso. Cada pai, cada mãe lida de forma diversa. Uns desistem e esses precisam muito de apoio. Outros buscam uma ajuda com Deus, que é essencial. É super eficaz você se apegar a Deus e compreender os motivos que o levaram a construir a sua família dessa forma. E ao final você vai perceber que foi algo esplêndido, foi algo magnífico. E também, por outro lado, você precisa buscar um mindset fixo, porque é ele que vai te dar sustentáculo em todos os desafios que a jornada como pai atípico vai te demandar. Sim, não é uma jornada fácil, é uma jornada extremamente desgastante, é uma jornada de surpresas, muitas vezes negativas, muitas vezes ruins. Eu não vou aqui ficar construindo um discurso, uma retórica romântica, que não é. Eu já ouvi várias mães e pais em redes sociais falarem que eles odeiam o autismo, eles odeiam a síndrome de Down, mas eu compreendi por que eles disseram isso. Porque a vida deles é difícil. A vida de muitas pessoas que têm um mindset fixo costuma ser um peso. E você não é obrigado, você não precisa enxergar a sua jornada dessa forma. Por isso que quando as pessoas, isso não é papo de coach, quando as pessoas que trabalham nas redes sociais com motivação, com busca de luz para poder te dar força para superar essas incertezas, esses obstáculos e seguir adiante, falam em
ter uma mentalidade forte, isso é muito importante. Isso é fato, isso é real. Um exemplo, se você se depara com um diagnóstico relativamente sério do seu filho, digamos que o seu filho autista seja diagnosticado com transtorno do espectro autista, nível de suporte 3. Como você lidaria com isso? Naturalmente, a primeira reação seria ficar assustado como pai atípico, ficar surpreso, porque um pai verdadeiro, ele pensaria, o que vai ser do futuro do meu filho? Como que ele vai fazer depois que eu falecer? Como que ele vai estudar? Como que vai ser o futuro dele profissional? Será que ele vai conseguir se posicionar? Será que ele vai conseguir ser enquadrado no mercado de trabalho? Essas são algumas preocupações. Será que ele vai conseguir arrumar uma namorada? Então é compreensível. Por que eu citei o nível de suporte 3? Porque o nível de suporte 3 é, dentre aquela classificação, lá a nova classificação, acho que de 2022, é o que coloca, todos são autistas, todos estão agora dentro do espectro. Foi isso que veio criar essa diferenciação em níveis de suporte. Mas o nível 3 precisa de um suporte maior. Mas, voltando, senão eu me delongo muito, o pai vê essa situação e desanima. Diante de todos esses pensamentos, a primeira coisa que ele faz é entrar em desespero, não é apenas de luto. O luto tem quando o seu filho nasce. Sim, os pais ficam de certa forma de luto, mas depois eles começam a entrar em desespero até chegar numa fase de conhecimento. Se você tiver um mindset de crescimento, é o mindset de crescimento que vai te ajudar. Conhecimento, que eu também extraí da virtude, uma das virtudes do estoicismo, que é a sabedoria. Se você obtém conhecimento e se aprofunda nesse tema, vai se tornar muito mais fácil você, como pai, lidar com as situações do seu filho autista ou da sua filha autista. Segunda situação, encarar esses desafios com racionalidade. Ser racional como um pai atípico não é ser frio. Pelo contrário, é você analisar as coisas com estratégia. Qual a melhor conduta como um pai eu posso adotar para entregar o melhor que a vida oferece para o meu filho ou a minha filha autista? E isso você vai conseguir blindando a sua mentalidade. Você não vai conseguir isso se desesperando, se vitimizando, reclamando para terceiros. As pessoas não estão preocupadas se o seu filho tem ou não autismo. Você, como pai, que tem que ter um olhar diferenciado para saber o que realmente é importante para a vida dele. Então, a partir do momento que eu desenvolvi isso, eu coloquei no meu status e eu venho praticando diariamente o mindset ultra robusto, o mindset de crescimento. Porque você vai lidar também com olhares de terceiros, você vai lidar com percepções equivocadas de pessoas que não conhecem o universo do espectro autista, o universo neurodivergente. Dá até a impressão que a vida das pessoas que é típica é perfeita, quando na verdade não é. E independentemente do que terceiros pensam ou agem, você como pai só tem controle sobre uma coisa: seus pensamentos e suas ações. Então, aplique um mindset de crescimento diariamente na sua jornada como pai atípico. Se ainda não tem, desenvolva esse mindset. Um livro muito interessante é da Carol Dweck. Ela tem um livro chamado Mindset, uma Psicologia do Sucesso. Esse livro me ajudou muito a ter essa visão, a esclarecer ainda mais. Esse é um deles. O ideal é que você se aprofunde, né? Se você faça uma submersão em leituras do universo autista. E aí sim você vai começar a construir uma blindagem mental suficiente para ter uma visão realista de como é ser um pai atípico, de como é ter uma família típica, mas ainda assim ser extremamente feliz.
ter uma jornada que, apesar de difícil em vários momentos, ela é plena, principalmente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quando você dialoga com a sua esposa e quando você expressa para os seus filhos como que é bela a jornada aqui nessa nossa vida. Um grande abraço do Pai Estoico.